Senhor presidente, colegas deputados, todos que acompanham a nossa sessão, acho importante essa discussão sobre carga tributária, CPMF, ICMS, PVA, ITCD, enfim. Embora muitos afirmem categoricamente, mas sem fazer um estudo adequado sobre o tamanho da carga tributária brasileira, afirme que é a maior do mundo, tem muita gente que, é a maior do mundo, estamos longe de ter a maior carga tributária do mundo. Mas temos uma carga tributária muito alta, com certeza absoluta. E quando se discute essa questão, como tantas outras, mas essa ela é importante, é a economia, são as finanças de um país, se ela não for feita de uma forma transparente, de uma forma verdadeira, pouco contribui. Na verdade, vira palanque como se nós estivéssemos numa eleição. Porque numa eleição todo mundo é contra a carga tributária, né? Não foi a Dilma que falou só lá no SBT, como lembrou aqui o deputado Zé Teixeira. Foi o governador Reinaldo Azambuja, que durante sua campanha inteira falou que era contra a carga tributária, que não iria aumentar imposto em hipótese nenhuma. E todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso, né? Então, não se trata... Eu acredito que tanto o Reinaldo quanto a presidenta Dilma, na verdade, não tinha intenção efetiva de querer aumentar a carga tributária. Então nós temos que fazer um debate honesto. Nós temos uma situação conjuntural no mundo. E se alguém nega isso é porque está descontextualizado, não acompanha o que acontece no resto do mundo. E hoje a internet, tudo é ligado, automático. Você sabe o que está acontecendo na Grécia, na Espanha, na Rússia, na China, nas bolsas, nos Estados Unidos, na Europa, né? Muita gente adora os Estados Unidos, principalmente aqueles que têm complexo de vira-lata. Vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, índice de desemprego, economia, bolsa, juros, taxa de juros, é só ver o que está acontecendo. E nós não estamos fora do globo, nós não estamos fora do mundo, nós somos partes do mundo e sofremos os reflexos positivos e negativos de tudo que acontece hoje no restante do mundo. Logicamente que aqui temos problemas também, está claro. Mas é inegável que esses problemas... no Brasil, eles estão sendo muito agravados em função do resultado das eleições de 2014. O judiciário brasileiro, uma parte dele, entrou na disputa eleitoral, pós-2014. Está aí a posição do juiz Moro, o paladino da moralidade, um absurdo. E nós temos que questionar, não é o PT, as pessoas de bem. Se rasga a Constituição nesse país em defesa do interesse do partido A ou B. Não é essa a via correta de fazer esse debate. As pessoas de bem, principalmente aquelas, ou que não se não viveram, mas pelo menos têm na cabeça a história recente desse país, têm o dever de defender a democracia. A presidenta Dilma foi eleita pelo voto popular direto. Nós temos o dever, nós estamos buscando uma via de exceção para quê? Quantos aqui que lutaram, foram para as ruas para acabar com a ditadura, que matava, que sumia com gente, que tolhia a liberdade, que não deixava ter manifestação, que fechava congresso, que baixava ato institucional? É isso que nós estamos querendo levar o país a isso? Nós temos uma situação econômica problemática hoje no nosso país? Temos, óbvio que nós temos. E resolver isso é questão de comando. É a Dilma que vai dar uma tacada lá e vai resolver o problema do dia para a noite com uma varinha de condão? Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, não vamos abusar da inteligência nossa. Um país que tem 27 estados, 27 governadores, 81 senadores, 513 deputados estaduais, deputados federais, 1.062 deputados estaduais, prefeito em quase 5.700 municípios, câmaras de vereadores, e é a Dilma, aquela que vasculharam e continuam vasculhando a vida dela para ver se acha um fio de cabelo para tentar justificar uma possibilidade de impeachment no nosso país. Quando que nós vamos fazer um debate sério sobre essas questões? Não estamos debatendo o Brasil com seriedade? Como é que vamos debater CPMF com seriedade? Deputado. Quem é a favor? Quem é contra a carga tributária? Ah, eu sou contra porque eu sou contra aquele governo está tendo a iniciativa, eu vou ser contra. Não tem seriedade num debate desse. Ah, mas eu sou a favor porque esse governo aqui eu sou a favor, então aqui eu sou a favor. Onde que está a responsabilidade com o país, com o Estado?
A carga tributária é alta. Eu tive a oportunidade aqui, quando tramitou o pacotaço do governador Reinaldo, só um minutinho, deputado Beto. Eu tive a oportunidade de vir para a tribuna e me manifestei várias vezes, contrário ao aumento da carga tributária. E falei aqui várias vezes, governo eficiente, seja do Reinaldo, seja da Dilma, seja de quem for, tem que correr atrás de sonegador. De gente que garganteia por aí, que a carga é alta, mas sonega. Que faz esqueminha. Está lá a Operação Zelotes, apurando o quê? Os esquemas da Receita Federal, que envolve quem? As maiores empresas desse país, que envolve os maiores bancos desse país. Vamos discutir aqui na Secretaria de Fazenda, não é do governo Reinaldo, de todos os governos. Vamos ver proporcionalmente quem que paga imposto nesse país, se são os mais pobres ou se são os mais ricos. Porque na hora de gargantear, de ir para a grande mídia falar que a carga é alta, que paga imposto, não paga. Nenhum grande empresário, banqueiro nesse país paga a carga tributária proporcionalmente como um cidadão mais pobre. Nenhum. Por isso que o Brasil é um país que tem uma carga tributária injusta, porque ela é invertida. E quando nós temos a possibilidade de mudar esse quadro, por exemplo, votando a progressividade na cobrança de tributos, nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Eu acho que o governo federal, quanto o governo estadual, deveria, ao invés de propor aumento da carga tributária, propor mudanças no mecanismo de arrecadação. Por exemplo, cadê a regulamentação da taxação sobre grandes fortunas, que foi lá autorizada na Constituição de 1988 e nunca mais o Congresso tocou nisso? Por quê? Por quê? Quer fazer justiça tributária? Vê como que é a arrecadação nos Estados Unidos. Amarildo, vê como que é. Já vou terminar. Mais 3 minutos. Eu queria ouvir vamos discutir a carga tributária dos países europeus, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, na Suíça, que é exemplo, que todo mundo gosta, na Inglaterra, na Alemanha. Vamos discutir. A carga tributária lá, ela é alta, sim. Ela é alta, ela é progressiva, ela é alta em cima de quem mais tem. Senão você não dá equilíbrio para a federação, senão você não faz justiça social. É assim nos países avançados. Países que são referências do capitalismo. Aqui não estou discutindo dialética de capitalismo, socialismo, comunismo, nada disso. Estou discutindo o capitalismo na prática. Estou discutindo a possibilidade de um Estado sério arrecadar e fazer justiça fiscal. Dar vida digna para todos os seus cidadãos. Esse é o maior feito que qualquer governo do planeta pode fazer. Não é a grande ponte, não é a grande usina, não é a grande isso, não é a grande aquilo. É dar a melhor dignidade, condição de vida para o seu cidadão. Para ele poder ir para a escola, para ele poder comer, para ele poder beber, para ele poder viver com dignidade. Eu quero... Tenho tempo ainda? O deputado Beto Pereira é o próximo. Com prazer. Não sei se o deputado... Deputado, eu gostaria só de acrescentar um dado importante para o senhor, que falou muito bem com relação à crise brasileira ser algo mundial. Deputado Beto Pereira, o tempo do deputado Amarildo, ele está esgotado. Eu cedo meu tempo. Não está cedido o tempo do deputado Beto Pereira. O mundo, isso foi publicado no Valor Econômico deste mês. Previsões do FMI. O mundo cresce em 2016 3,4 e em 2017 3,6. O mundo. As economias avançadas 2,1 para 2016 e 2017 o mesmo número. Os Estados Unidos 2,6 em 2016, 2,6 em 2017. A zona do euro 1,7 a cada ano. A Alemanha, o mesmo número. A França, 1,3 e 1,5. Mas vamos aqui. A China, 6,3, 6 para o ano que vem. O México, um país que está no BRICS, está no mesmo patamar do Brasil, na América Latina, 2,6 e 2,9. A África do Sul, 0,7 e 1,8. Nós estamos vendo os nossos vizinhos, Chile, o Paraguai, crescendo em progressão geométrica. E essa crise do Brasil, que tem
menos 3,5% de previsão de crescimento para 2016. Será que nós temos que culpar a globalização, uma crise globalizada? Ou o Brasil está sendo um grande protagonista de uma crise que ele quer espalhar para o mundo? Deputado Beto Pereira, em primeiro lugar, o problema maior dos analistas, principalmente dos jornais da grande mídia do nosso país, você sabe qual que é o maior problema? Eu sei que é a FMI, eu sei que é o Fundo Monetário Internacional, aquele que levou pouco dinheiro nosso, aquele que tem pouco interesse na nossa economia, aquele que não olha os problemas que tem o nosso país, quando junto com outros setores que comandam o capitalismo no mundo, questionam, por exemplo, na tentativa de desvalorizar cada vez mais uma empresa como a Petrobras, com todos os problemas que ela tem. Mas, logicamente, existe uma questão de mercado e que na disputa que ela faz com outras empresas, logicamente, a diminuição dela interessa para fora do Brasil, não para dentro do Brasil. Nós, ao analisarmos os dados do FMI, nós temos que analisar outros dados também, porque o FMI, nas suas previsões, primeiro que nunca foi uma coisa que o FMI acertou em cheio. Vossa Excelência acompanhou nos últimos 10 anos o que aconteceu e as previsões do FMI? Seguramente não. Vou dizer para Vossa Excelência, o FMI faz previsões que, na verdade, em mais de 40% não se concretizam. Não é no nosso país, no mundo. Isso demonstra claramente que o fundo tem interesses que são outros quando fazem a previsão. Ou então tem uma incompetência em prever, já que o fundo tem mecanismo para fazer uma previsão mais adequada, mais perto da realidade. Essa é a primeira questão. Segunda questão, deputado Beto Pereira, é que os componentes que existem hoje na política local aqui no nosso país não estão sendo levados em consideração. E não é o governo da presidenta Dilma, outros governos também enfrentaram fragilidade, por exemplo, dentro do Congresso Nacional. Ou você governa sem Congresso num sistema como o nosso? Não existe isso. Aqui você não governa sem Congresso, nosso sistema é amarrado. Como o governo do Estado não governa sem Assembleia, como o governo municipal não governa sem a Câmara. E nós vivemos uma situação de instabilidade política. Aqui porque teve o Mauricinho que perdeu a eleição em 2014, fez birra, não se conformou, mas isso foi bom porque nós tivemos a oportunidade de ver o currículo, de ver todo o histórico, né? Se o Brasil tivesse na mão dele, imagina como estaria o nosso país hoje com todos os problemas que nós estamos atravessando. Imagina como estaria, deputado João Grandão. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio, já tinha ido tudo embora. Para começar, a demissão e o desemprego que hoje, né, é alto, mas infinitamente menor do que quando, por exemplo, o presidente Lula assumiu o governo em 2003, estaria hoje, com certeza, como está na Argentina. Vê o que está acontecendo na Argentina, aonde o neoliberalismo assumiu o governo lá. É só ver o que está acontecendo. Cristina Kirchner hoje lá é o maior ídolo que tem, a referência que tem no país. O povo de imediato não aguenta, está nas ruas, inconformado de ter elegido, não o Macri, mas de ter elegido um projeto que oprime, um projeto que segrega, um projeto que não distribui renda, um projeto egoísta, um projeto que não liga para o social, que não liga para as pessoas. É o que estaria acontecendo no Brasil. Então, se nós estamos mal, imagina, nós poderíamos estar infinitamente pior, deputado Eduardo Rocha, infinitamente pior do que nós estamos hoje. Oxalá, graças a Deus, nós estamos enfrentando e vamos enfrentando de cabeça erguida e vamos terminar esse governo, deputado Pedro Kemp, de cabeça erguida. Governando, mantendo os nossos compromissos, fazendo os enfrentamentos, fazendo o debate com o judiciário, fazendo o debate com a grande mídia, fazendo o debate na Câmara Federal, no Senado Federal, mas levando em consideração o compromisso com a grande maioria, com os 54% que elegeram o governo da presidenta Dilma. Pois não, deputado Barbosinha. Deputada Amarildo Cruz, eu agradeço a concessão do à parte de Vossa Excelência, entendo a defesa que Vossa Excelência faz do governo
do PT e da presidente Dilma, que é o partido de Vossa Excelência. Mas eu acho que no caso do Brasil, o erro de previsão não foi do FMI. O erro de previsão ele veio do próprio governo. Quem disse que não existia crise no Brasil vem do governo Lula, que a crise mundial que hoje o PT tanto propaga era uma marolinha. Isso não chegaria no Brasil. Naquele momento e foi repetido pela presidenta Dilma nas eleições, que a possibilitou reduzir o preço da energia, manter congelado o preço do combustível. E hoje, quando o Paraguai reduz o preço do combustível, aqui nós aumentamos, para pagar exatamente uma previsão equivocada feita pelo governo. Nós não podemos negar, deputado Amarildo, que os números do Brasil são ridículos. Apenas 10 países no mundo têm taxa de crescimento pior que o Brasil no último ano. São eles, eu vou dizer aqui: Síria, sobre guerra civil invadida pelo Estado Islâmico; Iraque; Ucrânia; Rússia, parceiraça do Brasil lá nos BRICS; e Macau, Guiné Equatorial, Líbia, Sérvia, Bielorrússia e a poderosa Venezuela, também estragada pelo socialismo bolivariano. Quem mais cresceu que o Brasil? Potências como a Grécia, numa crise sem tamanho, cresceu mais do que o Brasil no último ano. Palestina cresceu mais do que o Brasil. Gâmbia, Argentina, pois é, até a Argentina. Coreia do Norte, não é piada, Coreia do Norte cresceu mais do que o Brasil. Portanto, nós temos que entender que nós precisamos realmente de mudar o modelo. O crescimento do Brasil são números pífios, e nós temos que fazer esse reconhecimento. Eu acho que fazer o reconhecimento e não jogar, porque na verdade tanto falou em crise mundial que ela realmente começa a acontecer. A China realmente começa a entrar numa situação, após crescimentos sucessivos e espantosos, não é? A Grécia mergulhada numa crise. Então essa propalada crise mundial ela começa a se acentuar agora. Mas na verdade, quando nós falávamos em crise mundial e dizia que o Brasil não tinha, o mundo estava em crescimento. E na verdade aqui nós vendendo ilusão para o povo. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Deputado Barbosinha, com Deputado todo Amarildo, respeito a Vossa Excelência. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos para encerrar. Já vou encerrar. Com todo respeito a Vossa Excelência, mas não concordo com a análise de Vossa Excelência, que é uma análise muito conveniente do ponto de vista daquilo que Vossa Excelência defende. Isso ficou expresso quando falou aqui do bolivarianismo da Venezuela. Então já deixa bem claro para mim qual que é a sua postura e qual que é a análise e, logicamente, o entendimento que Vossa Excelência quer fazer. Eu estou me propondo a fazer aqui um debate sério sobre economia, independente de paixão política. Se nós não tivermos essa responsabilidade, não adianta. Eu em nenhum momento aqui neguei os problemas que o nosso país está atravessando. Não neguei, não estou jogando para o mundo. Estou dizendo que o Brasil faz parte do mundo. E se não levar isso em consideração, também não é sério o debate. E Vossa Excelência, que sempre preza pela seriedade, que sempre aqui faz intervenções do ponto de vista jurídico, legal, até interessantes, e muitas vezes eu concordo com Vossa Excelência, e nesse aspecto Vossa Excelência foi muito infeliz. Essa análise, é meu ponto de vista, como é o da de Vossa Excelência, que o meu também é, quando Vossa Excelência vai numa parte e expressa. Eu estou expressando o meu, é um direito meu, Na verdade, o que primeiro, que quando Vossa Excelência coloca os problemas do Brasil, a Vossa Excelência coloca numa dimensão que não existe. Uma dimensão que não existe. Né? É a mesma coisa você comparar o Brasil com a Síria, é a mesma coisa que você... você está comparando... porque você tem uma economia, porque taxa de crescimento, ela não vem desacompanhada de economia. Ela não vem desacompanhada de PIB, ela não vem desacompanhada de população, ela não vem desacompanhada de território, ela não vem desacompanhada de absolutamente nada disso. O que nós temos que falar a verdade para as pessoas, quais são os componentes e o que faz o governo hoje para enfrentar esses problemas, para poder reverter essa situação. O que nós efetivamente estamos fazendo e o que nós não estamos fazendo, porque não temos condição política de fazer hoje. E Vossa Excelência sabe disso. Num Congresso que, me perdoe com todo o respeito, os deputados e os senadores que estão lá hoje, mas o Congresso mais conservador de toda a história desse país é esse Congresso que está lá hoje. O Congresso que está lá hoje é um Congresso que envergonha o nosso país. E nós temos que ter seriedade, como vamos discutir com o eleitor, numa eleição, não só a eleição do Executivo, nós temos que dizer da qualidade dos parlamentares, que num sistema como o nosso, vão estar lá também decidindo, vão estar mandando, porque num Congresso como esse, sem fazer uma reforma política adequada, você pode colocar quem você quiser, não resolve o problema do nosso país. E a prova está, principalmente, já estou terminando, você está esgotado. Tá bom.
E a prova está aí, a situação que nós estamos vivendo. Porque o fato de alguém ter perdido uma eleição gerou um caos no nosso país, uma articulação, e aí vem ameaça de faca no pescoço, né? E governo tem que sangrar o governo, tem que fazer isso, fazer aquilo, aí entra o judiciário, aí entra a grande mídia. Nós estamos próximos de uma situação muito ruim no nosso país. Se nós não tivermos responsabilidade de discutir as questões com seriedade, colocando as paixões de lado, mas discutir com seriedade, CPMF, reforma fiscal, reforma tributária, reforma política. Se nós não discutirmos isso com seriedade, não tem ninguém que tenha autoridade para vir em qualquer palanque, em qualquer tribuna, ditar regras sobre aquilo que o governo federal ou o governo estadual, seja quem for, tenha que fazer. Muito obrigado.